Olá, estudante, tudo bem? Professor Vitor Prado aqui, especialista da disciplina de História do Brasil 3, hoje, ainda no módulo 1, Consolidação da República e Liberalismo Oligárquico, discutindo especificamente a unidade 2, as bases políticas da República. Na última aula da unidade 1, a gente estava discutindo essa intensa busca por uma consolidação da República. Aqui a gente vai verificar exatamente quais foram as bases nas quais a República Velha se consolidou. Então, é uma aula que a gente precisa entender um pouco, né, do contexto político já apresentado, obviamente, na última videoaula, mas aprofundar um pouco mais os atores, os conceitos e as discussões que embasaram as reflexões da época, mas principalmente que consolidaram um sistema político que vigorou durante quase toda a República Velha e que, quando entrou em crise, significou, né, o fim da República Velha e o início de um período não democrático. Aqui a gente tem uma frase, né, e essa frase a gente tira mais uma vez do livro O Brasil República, no seu volume 1, Liberalismo Oligárquico, que define muito bem esse contexto político da República que a gente já estudou na última aula, mas que a gente vai aprofundar aqui agora exatamente na consolidação desse sistema. Coronelismo, oligarquia e política dos governadores fazem parte do vocabulário político necessário ao entendimento do período republicano em análise. Então, o coronelismo, que a gente já ouviu falar em outros momentos, a oligarquia, o próprio conceito de oligarquia, né, o que foi essa política dos governadores que muito é referenciada na historiografia tradicional e o que ela reverberou e significou efetivamente no sistema consolidado a partir dela, né, no sistema do Brasil República, né, na República Velha. Então a gente vai analisar um pouco desse vocabulário político necessário ao entendimento do período. E aí aqui eu trouxe quase como um sumário do que a gente vai trabalhar nesta aula. É o seguinte, né, vários conceitos que a gente vai precisar aprofundar, entender, porque eles são basilares no entendimento, né, da República Velha e também naquilo que geralmente a gente ouve falar da historiografia tradicional, daquilo que é ensinado nas salas de aula. Então aqui os autores vão trazer, né, o modelo da Constituição Republicana de 91 é a Constituição dos Estados Unidos da América. A gente viu isso na última aula, o quanto que a Constituição estadunidense ela influenciou diretamente na construção da Constituição Republicana de 91. Né? Com ele, enquadra-se o Brasil na tradição liberal norte-americana aí com destaque, organização federativa, nós discutimos o federalismo, o que ele significa, esse processo, inclusive, de descentralização do poder e de uma concepção de que os entes federados constituem o país, né, constituem a república. E o individualismo político e econômico. E aqui tem uma frase excelente: individualismo político e econômico. Porque nós precisamos entender também que o conceito do liberalismo, né, que prega as liberdades individuais, né, e também o livre comércio, as liberdades econômicas, a liberdade de expressão e outras questões que envolvem, né, que estão no escopo desse liberalismo, ele também vai pregar essa questão individual. E aí é uma individualidade que, inclusive, é o alicerce, né? Assim como o liberalismo, um alicerce do modelo político, econômico do capitalismo. Então, é muito importante a gente trazer essa questão do individualismo político e econômico, porque a Constituição de 1891 e esse ideário de república que vai se basear no liberalismo oligárquico, que a gente vai estudar também, ele vai se contrapor ao ideário que a gente já conhece do que é liberalismo conservador, que também está aqui nos nossos slides, e ele vai apresentar novas formas, muito mais molduradas, né, para como se deu a consolidação da República aqui no Brasil. Mas também vai nos dizer muito sobre essa questão dos direitos individuais, ou seja, do fortalecimento do indivíduo, da noção de indivíduo, e não da noção de coletivo, mas principalmente de
da intenção, né, de se entender o indivíduo, e mesmo quando esse indivíduo está num grupo coletivo, ele está defendendo neste grupo interesses que, no fim das contas, beneficiam o conceito do indivíduo, né? Então é muito interessante, essa não é uma discussão que vai fundamentar a nossa aula, mas é uma discussão que os historiadores fazem muito, né, sobre o quanto o individualismo, ele associado a esses conceitos do liberalismo, ele vai estar em voga, né, na sociedade da República Velha. Vamos trabalhar o coronelismo e como que, inclusive, o coronelismo ele sustenta, é uma das bases do que ficou conhecido depois como República Velha, mas principalmente como política dos governadores, que também é um conceito de sua época, pensado exatamente como uma solução para a consolidação desses projetos de república e desse poder pulverizado nas oligarquias regionais. E, obviamente, que vamos tratar da política do café com leite, tão disseminada na historiografia tradicional e que está presente aí na maioria das aulas de educação básica dos professores de história. Então, esses são alguns conceitos, né, que a gente vai trabalhar aqui, que fazem parte também deste contexto político da República. E aí, começando pelo federalismo, a gente inclusive fez uma discussão na última aula, né, sobre a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, que é até contundente, né? Você está lidando com um grupo, né, em contexto de guerra civil que defende o federalismo numa Constituição que tem como eixo norteador, né, o federalismo, contra um outro grupo dos governistas, dos florianistas, dos castilistas, né? Então você imagina o quanto que a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul representa essa questão da disputa pelo projeto, né, de república que se avizinhava, né? O federalismo, tal como se configura na Constituição de 91, deixa aos estados recém-criados uma larga margem de autonomia. Nós já falamos sobre isso. A descentralização do poder. Isso deixa com que as disputas que antes evidenciavam muito mais no nível nacional, agora se concretizem muito mais no nível estadual, regional, local. Essas são as disputas básicas nessa pirâmide de poder que sobe até o Poder Executivo federal. Aí os autores trazem, né, esse dispositivo, os artigos 63, 64 e 65 da Constituição de 1891, que tem aqui a sua capa nos slides, permite aos estados, por exemplo, cobrar impostos interestaduais, decretar impostos de exportação, contrair empréstimos no exterior, elaborar sistema eleitoral e judiciário próprios e organizar força militar e etc. O que é o ponto fundamental aqui? Está tudo destacado aqui, mas é só para exemplificar o quanto essa autonomia está em todos os setores. Vai desde as questões econômicas até questões eleitorais e judiciárias, né? E questões militares. Então, assim, essa autonomia foi ampla. Basicamente, o que se tinha também era tudo aquilo que não está proibido expressamente na Constituição de 91 era permitido aos estados fazerem, né? Então, a gente está falando de uma autonomia larga, ampla mesmo, né? Só que eu quero trazer um destaque especial, é a questão dos impostos de exportação. Porque aqui a gente está falando o quê? De um Brasil, e a gente vai ver isso nas aulas seguintes, né? Um Brasil cuja economia está voltada para exportação, a agroexportação das commodities, né? Nesse caso aqui, principalmente do café. Quando a gente fala sobre impostos de exportação na mão dos estados, a gente está falando sobre o fortalecimento de oligarquias regionais, sobre essas elites econômicas regionais, em especial São Paulo, cafeicultores, barões do café. A gente está falando sobre eles. Ou seja, é evidente que o poderio econômico também está na mão dessas elites políticas regionais, né? O país, né, a nação, a União, ela ficou com os impostos de importação, que nem se comparam, né, aos lucros econômicos advindos da exportação, né? Mas aqui a gente tem o quê? O federalismo como este conceito que se configura na Constituição de 91, que vai dar essa larga autonomia aos estados, né? E isso fortalece a disputa, mas também as oligarquias regionais que vencem esse processo de disputa eleitoral, de poder, de comando, né? Nas regiões, nos estados.
E aí nós temos o liberalismo conservador, que a gente, inclusive, já conhece, né? O liberalismo conservador ainda vai ter, né, do seu ponto de vista, esses conceitos de liberdade, de propriedade privada, de garantias individuais, de liberdade de expressão, de liberdade econômica, muito em voga, assim como em outros aspectos de outros tipos de liberalismo. Mas o liberalismo conservador, ele vai defender uma restrição de acesso ao direito de cidadania, que é o voto. Então, o voto, na perspectiva do liberalismo conservador, ele é destinado às elites. Quando a gente, na Constituição de 91, a gente verifica que não há a possibilidade das mulheres votarem, então a gente vê a exclusão da figura feminina, das mulheres, do processo eleitoral. Quando a gente vê que os analfabetos não podem votar, a gente vê uma exclusão muito mais profunda, inclusive porque a esmagadora maioria da população era analfabeta. E essa esmagadora maioria da população era a classe trabalhadora, né? Então, a gente vê aqui aspectos desse liberalismo conservador. Um voto destinado às elites. Baixa taxa de participação nas eleições, exatamente porque a partir do momento em que se prega esse voto destinado às elites, já se restringe o acesso. Mas dentre aqueles que têm acesso ao voto, ainda se prega no liberalismo conservador a visão de que entre estes nem todos ainda devem participar. Então, é bem interessante, né, esse ponto de vista da negação do acesso à cidadania por grande parte da população. E aí os autores trazem, do ponto de vista da participação política, mantêm-se atados a um liberalismo de representação limitada e restritiva. Então, a Constituição e esse sistema de coisas que vão consolidar a República Velha tem esse aspecto do liberalismo conservador de manter essa representação limitada e restritiva. Quanto menos pessoas votarem, quanto menos pessoas tiverem esse poder do voto, melhor. E eles, ou seja, adotam um liberalismo essencialmente conservador. Então aqui a gente tem o aspecto desse conceito do liberalismo conservador. Mas nós também temos o liberalismo oligárquico. E este é um conceito. E aí é até os próprios autores que vão trazer, que é um pouco contraditório mesmo. Por quê? O liberalismo conservador, ou outros tipos de liberalismo, apesar de eles restringirem, tem essa perspectiva de restrição do acesso ao direito à cidadania, do voto, enfim, da participação, votar e ser votado, o liberalismo ainda assim, ele não, ele restringe, mas ele não nega o direito de acesso, principalmente àqueles que fazem parte de uma elite liberal. Nós sabemos, por exemplo, que o liberalismo e também o republicanismo, durante o período da monarquia, ele era uma oposição à monarquia, exatamente porque o ideal liberal, da Revolução Francesa, principalmente, ele vai pregar essa questão da república, em si, da democracia, do voto, ou seja, da escolha de representantes para exercerem o poder. O liberalismo, então, aliado a isso, né, a essa visão, né, da escolha de representantes para exercer o poder, ele entra em contradição com o que é uma oligarquia, né? Porque a oligarquia, ela prega a continuidade do poder de determinados grupos, né? Então, enquanto o liberalismo, o pensamento liberal, ele também defende a alternância do poder, tanto é que a Constituição não prevê reeleição, né? A Constituição de 1891 não tem reeleição. Ou seja, república, alternância no poder, né? Isso é a república e é a essência do caráter republicano. A oligarquia não. A oligarquia é a constante manutenção de um grupo, de uma elite política no poder. Então, o liberalismo oligárquico é uma característica fundamental para a gente entender o que ocorreu na consolidação da República. Esses autores, né, Delgado e Ferreira, na organização desse livro, O Brasil Republicano, né, O Tempo do Liberalismo Oligárquico, eles definem muito bem o que é a República Velha. É o momento em que o liberalismo oligárquico, e aí são oligarquias regionais, são elites econômicas, né, dominam o cenário político. E constantemente, através de diversas ações
inclusive não institucionais, eles vão perpetuar-se no poder, né? E a gente vai analisar isso também. E aí aqui os autores trazem muito bem, né? É da coexistência de uma Constituição liberal com práticas políticas oligárquicas que deriva a expressão liberalismo oligárquico, ambígua e contraditória. A expressão revela que o advento da República, cujo pressuposto teórico é de um governo destinado a servir a coisa pública ou interesse coletivo, né, teve significado extremamente limitado no processo histórico de construção da democracia e de expressão da cidadania no Brasil. Então, assim, realmente, né, é até curioso você analisar desse ponto de vista, mas realmente foi uma deturpação daquilo que se constituía, né, como a teoria de um Brasil República, né? Eu até coloquei aqui, né, o juramento da Constituição de 91, que foi quando Deodoro da Fonseca tomou posse, e eu gostei dessa cena, desse quadro em específico, porque demonstra muito essa questão do liberalismo oligárquico, né? São esses senhores, né, homens reunidos ali ao centro, né, com seus ternos, que vão, e aí, desse acesso restrito e limitado, né, que vão fazer a manutenção do poder ao longo de toda a República Velha, né? Então, esse quadro representa muito o que é o liberalismo oligárquico também, né? É o país nas mãos de poucos e essa extensa restrição do acesso à cidadania no Brasil. A denominação de república oligárquica, né? Olha aí, mais uma vez, né? República e oligarquia. Denuncia um sistema baseado na dominação de uma minoria e na exclusão de uma maioria do processo de participação política. Exatamente os moldes do que vai ser todo o período da República Velha ou da República Oligárquica, também assim podendo ser definida. E aí a gente tem as bases desse sistema de manutenção do poder dessas oligarquias regionais. Então a gente tem o coronelismo. O coronelismo ele vai nascer exatamente fruto da descentralização do poder. O que acontece? Quando esse poder ele é descentralizado, né, a disputa vai para o local, para a região. Ok, entendemos isso, né? Já falei tantas vezes, já entendemos isso. Isso faz com que localmente, no caso, as pessoas que já exercem de alguma forma uma certa influência sobre a população local daquela região, né, daquela cidade ou daquele estado, essa pessoa ela faça parte da disputa desse poder descentralizado. Vez que, como a gente viu lá no início da aula, tem vários critérios, né, na verdade, vários elementos de uma larga autonomia que vai dar mais poder ainda para essa figura de forte influência em determinada região. Essa figura geralmente é um latifundiário, um grande proprietário de terra, já que a terra denota poder, né, também nessa época. E ele é meio que um chefe da política local, ou seja, ele exerce um poder de influência muito grande nas pessoas. E eles vão se configurar como coronéis. Esses grandes chefes latifundiários, na maioria das vezes latifundiários, chefes da política local, que vão mandar e desmandar, né? E que principalmente vão disputar com muita intensidade o poderio sobre determinada região, né? O controle político de determinada região. Então, isso vai demandar muitos confrontos locais. Então, a gente vai ver grandes coronéis se degladiando em torno do poder local, das eleições, né? Das eleições do Congresso Nacional, mas também eleições de poderios locais, né? Das próprias assembleias legislativas dos estados, exatamente para conseguir ter o domínio da chefia, ser o chefe político local daquela região. Então é um confronto de sangria, de assassinato, de combate, de conflito, né, local, que vai muitas vezes, com tranquilidade, os autores vão dizer que muitas vezes se vê um grande cenário, né, de guerra, devastação e morte. Obviamente que não só de confrontos, esses chefes locais, os coronéis, vão se consolidar no poder, também vai através de alianças, né? E aí vários autores trazem. Às vezes é uma aliança
com o dentista do município, com o cara da farmácia, né? Ou seja, com essas pequenas lideranças locais que exercem pequenas influências naquele local, né? E, obviamente, que essas alianças, esses confrontos, todos giram em torno, principalmente, do voto, né? De como vão votar essas massas, né? Que é uma pouca parcela da população que vota nessa época. Mas, assim, como que esses que estão aptos a votar vão votar? E eles vão votar a mando do coronel, né? Eles vão votar sob a influência de um coronel. Principalmente porque a gente tem aqui nesse momento, apesar de um grande crescimento urbano, e a gente vai estudar isso também, a gente também precisa colocar que a grande predominância rural, né, é o que define o voto de Cabresto nessa época. Então, esse voto de Cabresto, que ficou tão popular, inclusive, né, ele se dá dessa forma, exatamente pela influência de um coronel local, que inclusive vai fazer isso de forma coercitiva, ameaçando família, ameaçando a vida da própria pessoa, ou fazendo alianças, obviamente, mas a maioria dessas pessoas aptas a votar vão estar sobre uma tutela, entre muitas aspas, né, coercitiva ou pelo convencimento, né, de um coronel, ou seja, de um chefe da política local. Que a gente colocou até essa imagem, né, oficiais do Batalhão Patriótico do Coronel Horácio de Matos, né, para evidenciar um pouco, né, trazer um pouco da a imagem mesmo da representação do que esse coronel, né, que dá nome ao coronelismo, exatamente esse movimento de controle do voto de através de milícias locais, né, controle do poderio local, né, e que é sustentáculo, né, da política dos governadores, mas principalmente da República Velha, do que se consolidou enquanto República Velha. Os autores trazem os coronéis que alcançam a hegemonia nos seus estados passam a integrar as oligarquias estaduais. Então, aqui, quando eu falei pirâmide, não foi à toa. A gente tem umas disputas locais dentro dos municípios que configuram domínios sobre determinados municípios, que a nível estadual vão simbolizar um domínio de oligarquia estadual, como os autores estão trazendo aqui. À medida em que esses domínios de oligarquia estadual se sustentam na figura de um coronel, ou seja, de uma elite política que dominou o Estado, nessas alianças, nesses confrontos, nessas coerções, essa elite política estadual vai se articular para formar uma base de apoio com o Poder Executivo Nacional. E isso faz a sustentação, e a gente vai ver isso, vai fazendo a sustentação desse sistema como um todo. Por quê? Porque o coronel é o dono do voto, né? Então, ele consegue escolher quem é o congressista. Fala, ó, você vai votar nessa pessoa que é esse cara que vai ser o deputado. Esse deputado vai para o Congresso. E aí, para ele, inclusive, conseguir ter o respaldo nacional, um alinhamento nacional, e não entrar em confronto, ou seja, ter um projeto único também entre o Poder Executivo Federal, a União e os estados e municípios, é muito mais fácil haver essa aliança do que o confronto, como ocorre em 1893, com a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, com a Revolta Armada, entre outros, né? Então a gente vê um sistema de pirâmide, onde desde o local, desde o município, assim como o município está para o Estado, né, vai estar também para a nação, para a União, nesse processo piramidal mesmo, né, de controle do poder e controle do voto, de quem é eleito. Por isso a importância das oligarquias estaduais darem um aval de quem é eleito e quem não é, escolherem quem vai ser eleito e quem não vai ser. E esse sistema todo, ele foi organizado, pensado por um cara chamado Campos Salles, que presidiu o Brasil República de 98 a 1902. O Campos Salles, ele entendeu que para consolidar a República era preciso consolidar o conceito de federação, o próprio federalismo. Então, quando a gente vê Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca e Prudente de Moraes também tendo várias dificuldades de fazer a sua atuação, de governar, é muito pelo qual
não se deu a devida atenção ou manobra necessária no sentido do alinhamento com os estados. E o Campos Salles foi quem pensou dessa forma, que para governar a União, para governar o Brasil, é só a partir dos estados. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo, primeiro, um movimento que é fruto muito do que aconteceu no governo do Prudente de Moraes, do qual ele fez parte, inclusive, porque o Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil, e era necessário que se desse, né, essa abertura para conversar com essas elites políticas civis, principalmente as oligarquias, para compreender, né, e alinhar esses projetos. Mas o que acontece? Quando a gente vê o Napolitano, o Marcos Napolitano, falando assim, essa prática implicava o apoio automático do governo federal aos grupos que estivessem no governo dos estados, o que significa? Significa que não importa se você tem um projeto de país, se você é presidente da República e tem um projeto de país. Eu tenho um projeto de país. Não importa. O que importa é você automaticamente se alinhar e se apoiar nas oligarquias estaduais. Se naquele estado, o projeto de país daquele estado é outro, os congressistas daquele estado têm outro projeto de país que não é o seu, sinto muito. Então, era um governo a partir dos estados. Isso significava também que o que se fortalecia era só os estados. Não havia o que? Um projeto de nação. Essa é uma crítica que depois vai cada vez mais se acentuar à medida que a gente vai chegando nos anos de 1920. Mas aqui é interessante, né? O que é a política dos governadores? É isso. É a prática que implica o apoio automático do governo federal, ou seja, do presidente, aos grupos dos estados. Então, ó, se aqui nesse estado aqui a galera é liberal conservadora, opa, eu sou apaixonado pelo conservadorismo. Se aqui nesse estado a galera é positivista, opa, vamos embora, positivismo. Então, assim, o que ele estava fazendo? Como existia, o poder estava pulverizado, em diferentes estados vai haver diferentes grupos no poder com diferentes pensamentos de Brasil. E era o que o Floriano Peixoto enfrentou, que o Deodoro da Fonseca enfrentou. Ele resolveu virar um grande coringa, onde ele abdica do seu pensamento, daquilo que tem que ser o Brasil, para apoiar aquilo que cada estado acha que tem que ser o Brasil, né? E desse modo garantir o apoio no Congresso Nacional, porque desde os governadores, por sua vez, garantissem seu apoio no Congresso Nacional para as iniciativas do governo federal. Então ele conseguia governar em segundo plano, né? Conseguia governar a troca de, na verdade, dar muito mais poder aos estados, ou seja, como é isso, é em segundo plano, né? Infelizmente, o meu projeto está em segundo plano, está deixado de lado. O principal é o que pensa as elites políticas, no caso aqui as oligarquias regionais. Então, a política dos governadores, ela é exatamente isso. Ela é a sustentação de um projeto nacional em segundo plano, em prol de um projeto regional, onde cada região vai apontar para um lugar, vai decidir uma coisa, e não haverá uma união, né, de projeto de país, pelo menos nesse período. E aí, o que isso implica também? A partir do momento em que você estabelece que para aquela elite política regional, aquela oligarquia regional, vamos pegar aqui os paulistas, eles sabem que eles só precisam vencer estadualmente, porque nacionalmente haverá um alinhamento automático, né, com o governo federal. Isso também abre precedente para uma coisa que aconteceu muito no coronelismo, que não foi só o voto de cabresto, mas foi as fraudes eleitorais. Então, e aí tem várias charges que retratam isso, né? Então, são pessoas que às vezes já até morreram, que estão lá na ata de eleição. É uma ata que todo mundo da ata votou, né? Ou seja, 100% do eleitorado votou, se não tem uma fiscalização de um oponente político, né? Gente morta votando, enfim. Então, abre precedente para uma fraude eleitoral, porque não há um controle nacional nesse sentido, não haverá uma intervenção. Se uma oligarquia, determinada oligarquia, uma família, um coronel vai lá e frauda toda a eleição, não vai vir a União e falar, olha, não, tá tudo errado com isso aqui, tá errado, não é assim que se faz. Não.
Então, a política dos governadores, a partir do momento que ela dava o poder, maior poder ainda, a essas oligarquias regionais, ao liberalismo oligárquico, à república oligárquica, ela também quase que chancelava, né, autorizava, legitimava a fraude eleitoral, ou seja, um mecanismo de manutenção dessas oligarquias no poder, configurando assim como oligarquias, um grupo minoritário que se mantém no poder. E também um sistema político coercitivo, porque havia alguns elementos institucionalizados que impediam as pessoas de sair desse sistema, como, por exemplo, a comissão de verificação de poderes. Né? O cara é eleito, vamos supor que o cara fala assim, não, eu vou fazer uma campanha aqui, não vou me envolver com o coronel, não, e é eleito pelo povo. Né? Consegue convencer as pessoas do projeto político que ele tem, e não coagindo, né, e etc. Ou fazendo fraude eleitoral. A Comissão de Verificação de Poderes, que era uma comissão do Congresso Nacional que verificava as eleições, pegava esse cara que não fez parte do sistema, que queria corromper o sistema, e não deixava ele tomar posse, não confirmava ele, né, como candidato eleito. Então, o Napolitano vai trazer aqui, né? Assim mesmo eleito, o político que não fizesse parte do jogo de poder poderia não ser confirmado e, portanto, não tomar posse no cargo legislativo. Então, é isso. A oligarquia ela se mantém no poder num sistema, inclusive, repressivo e coercitivo, porque ela cria mecanismos de manutenção desse poder, como esse, como o controle da Comissão de Verificação de Poderes, para que ninguém saia das rédeas do sistema, para que ninguém saia do controle do coronel, da oligarquia política daquela região. Então, a política dos governadores, ela é assim, muito claramente, né, um sistema que se deu com base no conceito de oligarquia, mas também naquilo que não é institucional, naquilo que, se fosse realmente, né, para ser verificado, não deveria fazer parte do sistema eleitoral, do processo eleitoral. Então, era uma república oligárquica. Não era exatamente o ideário de república com a democracia, com direito pleno à cidadania. Era um mecanismo estabelecido a partir do governo de Campos Salles para instituir, né, um sistema onde sempre um grupo minoritário, né, se mantivesse no poder. E aí, nisso a gente entra, inclusive, no conceito da política de café com leite, né, do café com leite, que ficou muito famosa e que, inclusive, ultimamente tem sido revista pelos historiadores a fim de aprofundar um pouco e desmistificar, talvez até mesmo desconstruir algumas concepções que foram levadas para as salas de aula e passadas adiante, né, e formou todo um grupo toda uma sociedade de pessoas que não compreende exatamente como as coisas aconteciam. Aí o Marcos Napolitano vai trazer, né? Suposta regra de ouro do jogo político brasileiro que fazia as outras oligarquias regionais menos poderosas gravitarem em torno de eixo São Paulo, né? Do eixo São Paulo-Minas. O que acontece? Estabeleceu-se a política dos governadores, ou seja, a gente aqui, os governadores, as diferentes oligarquias vão se reunir e vão decidir quem vai ser o presidente. E esse presidente, obviamente, vai ter o apoio automático, né, das oligarquias, né, independente desse projeto de presidente que ele seja. As duas maiores oligarquias regionais, os dois maiores colégios eleitorais, né, que iam eleger deputados, era São Paulo e Minas Gerais. Acho que juntos dão uns 59, alguma coisa assim, deputados. Durante muito tempo na historiografia, ficou conhecido a política do café com leite, onde ora os barões do café, ora os barões do leite mineiro estavam no poder. Isso, o Prudente de Moraes é um cafeicultor paulista, o Campos Salles é paulista, mas aí depois era uma alternância no poder desses grupos políticos, né? Ora alguém de Minas, ora alguém de São Paulo, ora uma oligarquia de Minas Gerais, ora uma oligarquia de São Paulo, né? Exatamente no conceito de oligarquia, sempre essa minoria se mantendo no poder. E aí isso é muito reducionista, porque reduz toda a história da política dos governadores a dois estados, como se só São Paulo e Minas Gerais decidissem o futuro do Brasil, né? O futuro da República Oligárquica Brasileira, né? E isso não se evidencia em fatos.
Aqui tem até essa charge, né, da política do café com leite. Então, ali em cima tem o banco, né, não é o trono, mas a cadeira de presidente, né? E aí, representada ali de um lado um mineiro, do outro lado um paulista, e abaixo todos os outros, né? É, enfim, abaixo, né? Representando ali que só os dois é que conseguiam alcançar essa cadeira de presidente da República. É aí que tá, né? A historiografia tem revisitado isso porque é muito reducionista mesmo, né? Não é uma regra, inclusive, porque ela foi quebrada mais de uma vez, né? Mas também porque ela não deixa a gente analisar a complexidade das relações políticas com outros estados. Então, novas pesquisas, como a gente coloca aqui, têm estudado a complexidade das relações políticas com outros estados brasileiros para entender que não é só Minas Gerais e São Paulo que governam o Brasil. E aí a gente traz aqui, inclusive, uma tabela do livro O Brasil República, que evidencia a distribuição das cadeiras, né, dos deputados do Congresso. Então, aqui Minas Gerais e São Paulo, muito mais, né? E aí, ó, somando, vai dar 59. Tem 59 deputados. Se você pega Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, se eles se unem em torno de um nome, acabou para Minas Gerais e São Paulo, né? E aqui, obviamente, a gente está falando dos deputados, mas não necessariamente os votos, né? Mas uma amostragem desses colégios eleitorais. Se Rio de Janeiro, se a oligarquia do Rio de Janeiro, dentro dessa perspectiva de que há uma disputa local, e aí tem uma hegemonia. Um coronel manda no estado do Rio de Janeiro, um coronel manda em Pernambuco. Esse coronel ele consegue movimentar toda a sua base eleitoral de deputados e, consequentemente, os aptos a votar para escolher o candidato do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de Rio Grande do Sul, que pode não ser o candidato de Minas Gerais e São Paulo. Então, quando a gente fala de políticos governadores, e em especial política do café com leite, a gente tem que entender que não é Minas Gerais e São Paulo sozinhos que vão tocar a política nacional, que vão escolher a presidência da República. Né? Eles precisam dialogar com Pernambuco, com o Rio Grande do Sul, com a Bahia. Eles precisam fazer esse diálogo para conseguir exatamente maioria e com tranquilidade uma maioria eleitoral para eleger os seus projetos políticos, né? Então, assim, realmente desconstruir a perspectiva de que é São Paulo e Minas Gerais. Não é São Paulo e Minas Gerais. Outros estados também fazem parte da política dos governadores. Não é a política do café com leite, é a política dos governadores, né? E tem outros estados aí também ativamente atuando para, às vezes, concordar ou não com um candidato de Minas ou com um candidato de São Paulo. E aí, o Napolitano traz até uma coisa mais incisiva em relação a essa questão da política do café com leite. O acordo feito entre Minas e São Paulo para se perpetuarem no poder nacional vem sendo considerado um mito. Na nova perspectiva, o jogo político nacional passava ao menos por 6 grandes oligarquias regionais. E aí a gente listou ali as oligarquias. A capacidade de cada grupo estadual se articular de maneira bem-sucedida a poderosos de outros estados dependia não apenas da sua força econômica, das suas elites, mas também da sua capacidade de organização política, tanto local quanto nacional. Em muitos momentos, por conta dessa complexidade, ou seja, exatamente de fazer essa conciliação e essa articulação com as demais forças, né, oligarquias menores conseguiram colocar seus representantes na presidência, como o caso de Epitácio Pessoa, de 1919 a 1922. Epitácio Pessoa é da Paraíba, acho que é Paraíba, né? Então, o que a gente está vendo aqui, né? Não se nega que houve um domínio de Minas Gerais e São Paulo de 1898, com Campos Salles, né, até, na verdade, né, desde Prudente de Moraes, né, até o Epitácio Pessoa ou Hermes da Fonseca, né? Ou seja, são 20 anos de domínio do poder. Mas o que precisa ser colocado nesse sentido é que outros atores, outros estados fazem parte dessa escolha também e da complexidade política que era adequar essas diferentes oligarquias menores. Muitas vezes a história se resume a São Paulo, né?
só se fala sobre São Paulo, é só São Paulo, a industrialização só aconteceu em São Paulo é o motor da nação brasileira, e isso precisa ser desconstruído, porque desconsidera toda a outra contribuição que todas as outras regiões do país também têm com a história do Brasil como um todo, desde a colônia até aqui, analisando a República. Então, mas obviamente, né, nós temos um domínio dessa oligarquia, e aí todo esse período, que a gente não vai conseguir analisar com profundidade, pegando cada presidente, etc., vai ser um período onde essa vai ser a política, esse vai ser o status quo de manutenção do poder das oligarquias regionais, e pouco se avançará no conceito, e aí analisando, né, muito mais as questões das políticas nacionais, pouco se avançar nas políticas nacionais. Nas próximas aulas, a gente vai analisar um pouco das questões econômicas, né, das questões sociais, a gente vai conseguir olhar o micro, né, de algumas políticas, principalmente de sociedade. Mas quando a gente fala aqui da presidência de Epitácio Pessoa, é importante dizer que 1920 vai representar, 19, já com Epitácio Pessoa, vai representar o início do que pode vir a ser, né, esse indício de uma crise dessa política dos governadores, desse grande acordo de conciliação entre as oligarquias regionais por projetos de poderes locais, individuais, né? Então, também é importante, né, colocar, né, foi aquilo que consolidou o sistema republicano, evidente, né? A gente teve, né, obviamente, outros conflitos e outras revoltas que a gente também não vai conseguir entrar aqui, né, em cada um deles, não vai conseguir olhar de uma forma mais aprofundada, né? Não foi um período de paz plena, né, nem nada disso. Mas foi um período de consolidação dessas oligarquias políticas, ou seja, do ponto de vista enquanto lá em Deodoro, lá em Floriano Peixoto e Brande de Moraes, a disputa estava em cima, né, as elites estavam fazendo essa disputa escancarada e não se havia paz, inclusive para governar. A partir do Campos Salles, a gente vai enxergar essa política consolidada entre as elites, né? Através das suas bases, seja o coronelismo, né, com o voto de cabresto, com o voto coercitivo, com as violências locais, né, e também com as suas alianças políticas e com as fraudes eleitorais, né, seja também através dessa pirâmide oligárquica que vai, né, constituindo elites e oligarquias regionais que depois vão escolher, né, a presidência da República. Bom, aqui a gente tem os autores, né, e aí mais uma vez dando meus sinceros agradecimentos à grande obra O Brasil Republicano, O Tempo do Liberalismo Oligárquico, mas também temos aí 2 textos disponíveis na Biblioteca Virtual da FMS, tanto da Fernanda Haag e da Natália Guerelos, quanto do Marcos Napolitano, um excelente texto do Marcos Napolitano, que faz a análise da República Velha até ali o Estado Novo. Então, nessa aula é só isso. Eu agradeço vocês mais uma vez por a gente poder compartilhar esses conhecimentos e nós nos vemos na próxima aula. Bons estudos!